E aí, torcedor do Galo? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. Ninguém esperava por isso. Em meio a uma temporada recheada de expectativas e apostas altas, uma bomba explodiu no Atlético Mineiro. Gustavo Scarpa, um dos nomes mais comentados do elenco, solicitou oficialmente a rescisão de contrato com o clube após uma polêmica nos bastidores que pegou a todos de surpresa. A notícia, confirmada por fontes ligadas ao jogador e ao Galo, caiu como um raio no ambiente alvinegro. O episódio que culminou nesse pedido de saída começou longe dos holofotes. Conforme apurado, um desentendimento acalorado entre Scarpas e membros da comissão técnica dentro do vestiário, logo após uma partida pelo Campeonato Brasileiro, teria sido o estopim. Relatos indicam que o jogador se sentiu desrespeitado após cobranças incisivas por parte de um auxiliar, o que teria provocado uma reação imediata e exaltada do meia Ponte Scarpa, conhecido por seu temperamento tranquilo e postura profissional. Surpreendeu até os colegas de elenco com a decisão. Segundo informações de bastidores, o jogador não se reapresentou no dia seguinte ao treinamento e enviou uma notificação formal à diretoria do Atlético solicitando a rescisão contratual por justa causa, alegando ambiente de trabalho insustentável. A diretoria do Galo até então mantinha silêncio. Mas a pressão dos torcedores e o vazamento da informação nas redes sociais forçaram uma manifestação oficial. Em nota curta, o clube confirmou o pedido de rescisão e afirmou que o caso será tratado de forma interna e com respeito às partes envolvidas, sem entrar em detalhes sobre o que ocorreu no vestiário. Dentro do elenco, a notícia causou abalo. Jogadores próximos a Scarpa teriam tentado convencê-lo a repensar a decisão, mas sem sucesso. A ruptura parece definitiva e fontes próximas ao atleta afirmam que ele já está sondando outras possibilidades para o segundo semestre, inclusive com propostas do exterior. A saída de Scarpa representa um duro golpe para os planos do Atlético. Contratado com grande expectativa, o meia vinha se firmando como peça-chave no esquema tático da equipe, contribuindo com assistências e organizando o meio-campo. Sua ausência abre uma lacuna difícil de ser preenchida em curto prazo. O torcedor, claro, reage com perplexidade. Nas redes sociais, muitos pedem explicações claras do clube e tentam entender o que realmente aconteceu entre quatro paredes. Há também quem critique o jogador, afirmando que ele abandonou o barco no momento em que a equipe mais precisava de estabilidade. Scarpa, por sua vez, ainda não se pronunciou publicamente. Seu staff informa que ele está focado em preservar sua saúde emocional e que divulgará um posicionamento oficial apenas quando todas as medidas legais forem tomadas. A expectativa é que uma entrevista seja concedida nos próximos dias. Especialistas em direito esportivo já analisam o caso com atenção. O pedido de rescisão por justa causa, especialmente por parte do jogador, é raro e abre espaço para uma disputa judicial intensa. O Atlético, segundo fontes jurídicas, deve contestar a decisão e exigir compensação financeira, já que o contrato ainda tinha validade. Enquanto isso, a imprensa esportiva nacional mergulha no caso, tentando juntar as peças. A falta de imagens ou áudios do suposto episódio no vestiário dificulta a apuração, mas jornalistas próximos ao clube afirmam que a tensão já era crescente entre Scarpa e alguns membros da comissão há semanas. Essa tensão teria aumentado após a derrota recente para um rival direto, quando ainda nos bastidores do estádio, Scarpa teria sido chamado de acomodado e individualista por um integrante da comissão, o que, segundo relatos, gerou a discussão que culminou na crise atual. Há quem diga que o episódio apenas escancarou problemas mais profundos na estrutura do Galo. A cobrança intensa, a pressão por resultados e a falta de harmonia entre jogadores e comissão vêm sendo comentadas nos bastidores há meses, mas sempre negadas publicamente. A saída iminente de Scarpa, o Atlético se vê em uma encruzilhada. O clube precisa não apenas repor um talento importante, mas também estancar uma possível crise interna que pode comprometer toda a temporada. O vestiário, que deveria ser um espaço de coesão, agora se transforma em campo minado. Para os torcedores, resta a indignação, a preocupação e a esperança de que essa turbulência seja passageira.
Scarpa, talentoso e ainda com muito futebol a oferecer, deixa Belo Horizonte envolto em polêmicas, mas com portas abertas em vários mercados. É como toda grande história do futebol, essa ainda deve render novos capítulos. Até lá, o silêncio de Scarpa ecoa mais alto do que qualquer chute a gol. Olá, torcedor alvinegro! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal De Olho no Galo e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Galo de forma exclusiva. Bora continuar! O pedido de rescisão de Gustavo Scarpa não é apenas uma saída de jogador, é o reflexo de algo mais profundo acontecendo nos bastidores do Atlético Mineiro. O que parecia uma contratação estratégica e promissora virou, em poucos meses, um caso emblemático de como um ambiente mal gerido pode minar o rendimento até dos atletas mais experientes. Scarpa chegou ao Galo com status de estrela e agora sai pela porta dos fundos, deixando um rastro de interrogações. Fontes próximas ao elenco indicam que o clima entre Scarpa e a comissão técnica já não era dos melhores desde o início do ano. O jogador teria estranhado a forma como suas funções em campo foram alteradas sem diálogo, sentindo-se subaproveitado. Embora tenha mantido o profissionalismo em campo, internamente seu descontentamento crescia a cada rodada. Essa desconexão entre atleta e comando técnico pode ser vista como sintoma de uma crise maior de liderança. Muitos nomes importantes do elenco já vinham demonstrando insatisfação com a condução dos treinos e com a falta de transparência nas tomadas de decisão. Scarpa, talvez por seu perfil mais reservado, apenas demorou mais a externar esse incômodo. Mas quando o fez de forma definitiva. O caso levanta ainda uma questão importante. Até que ponto os clubes brasileiros estão preparados para lidar com a saúde emocional dos atletas? O futebol vai muito além das quatro linhas. Quando um jogador do calibre de Scarpa chega ao ponto de solicitar rescisão alegando ambiente tóxico, algo precisa ser repensado. A preparação emocional deve caminhar junto com a preparação física e técnica. A torcida, embora dividida, começa a perceber que o problema talvez não seja apenas individual. Scarpa não é o primeiro a se desentender com a atual comissão técnica, e rumores de desgaste interno já circulavam antes mesmo do episódio vir à tona. O que o caso revela é que quando um clube perde o controle de seu vestiário, perde também sua identidade. No mercado, o nome de Scarpa já começa a ser ventilado por clubes de fora do Brasil. Equipes da MLS e até do futebol turco monitoram a situação com interesse, principalmente por entenderem que, em condições ideais, o meia ainda tem muito a render. Uma transferência internacional, inclusive, pode ser uma forma do jogador se afastar dos holofotes e recomeçar longe da pressão que viveu no Galo. Já no Atlético, a debandada técnica pode ser uma consequência inevitável. Internamente, há quem defenda mudanças na comissão como forma de conter a crise. Afinal, perder um jogador como Scarpa por causa de um conflito mal conduzido é um sinal claro de que algo está fora do lugar e pode custar caro no desempenho esportivo e na reputação institucional. O silêncio da diretoria também tem sido criticado. Para a parte da imprensa e da torcida, a falta de transparência contribui para o clima de desconfiança. Em vez de encarar o problema de frente, o clube parece optar por uma estratégia de contenção que só faz aumentar o burburinho nos bastidores e enfraquecer a credibilidade diante da opinião pública. Este episódio com Scarpa entra para o hall dos grandes impasses vividos pelo Atlético Mineiro nos últimos anos. Um clube com um dos elencos mais caros do país, que mira títulos de expressão, não pode se dar ao luxo de perder talentos por falhas na gestão de pessoas. É hora de repensar o que significa de fato profissionalismo no futebol moderno. No fim das contas, a história de Gustavo Scarpa no Galo será lembrada não pelos gols ou assistências, mas por um rompimento precoce que expôs feridas ocultas. E como em toda crise, resta ao clube decidir se vai ignorar os sinais ou usá-los como ponto de virada. O torcedor, esse sim, segue no aguardo, esperando que no meio de tanta turbulência ainda exista espaço para redenção.
Trazemos notícias atualizadas do Galo todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Atlético Mineiro. Até o próximo vídeo. E como toda grande história do futebol, essa ainda deve render novos capítulos. Até lá, o silêncio de Scarpa ecoa mais alto do que qualquer chute a gol.